Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. A todos os inscritos e os novos inscritos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a tua família. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Davi aconselhando seu filho Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O tema da mensagem: o conhecimento que liberta e transforma. Conhece o Deus de teu pai. O encargo que Davi deu a Salomão foi que conhecesse a Deus, servisse a Ele e o buscasse com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Conhecer a Deus significa ter crescimento prático da sua pessoa, ou o conhecimento prático da sua pessoa e dos seus caminhos, e permanecer em profunda comunhão com Ele e com a sua palavra. 2. Busca a Deus significa desejar a sua graça, o poder do seu reino e a retidão, de tal maneira que oramos continuamente, pedindo sua presença ativa em nossa vida e buscando diligentemente fazer a sua vontade. Jeremias capítulo 9, verso 24. Mas o que gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O cristão não deve jactar-se no conhecimento secular, no talento humano ou nas riquezas terrenas. Pelo contrário, ele deve exultar e regozijar-se somente no seu relacionamento pessoal com o Senhor e na sua graça, que nos capacita a viver em retidão. Todos os valores terrenos tornam-se nada ou sem valor ante a alegria de conhecer a Deus e aos seus ensinos e fazer a nossa parte para que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. A falta de conhecimento é a causa de todos os problemas na casa do Senhor e no mundo. O conhecimento no qual é o da Bíblia Sagrada. Esta falta de conhecimento não era por ignorância, mas sim por uma rejeição voluntária da lei de Deus. Eles não conheciam
porque não tinham vontade de conhecer. E hoje não é diferente. Muitos poderiam conhecer a Deus de perto, ter intimidade com Ele, mas a maioria não conhece, porque não querem, não prioriza, não busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, não dá valor ao conhecimento, à ciência ou à sabedoria, ou em desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Malaquias capítulo 2, verso 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Esperava-se que os sacerdotes fossem obedientes e dirigissem o povo no caminho da piedade, pois eram os mensageiros do Senhor. O povo não seria levado a um relacionamento correto com Deus, a menos que os sacerdotes fossem os primeiros a se envolverem ou se voltarem para o Senhor Deus. Os sacerdotes haviam corrompido o ministério e eles não o temiam, não proclamava a sua palavra, nem vivia uma vida virtuosa e reta. Sendo assim, Deus lhe enviaria um castigo terrível, amaldiçoaria, bem como seu ministério. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como consequência disso, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como a chuva seródica que rege a terra. O profeta exorta o povo a continuar o processo de conhecer a Deus. Deuteronômio capítulo 29, parte B diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras da lei. Tudo que foi escrito, foi revelado, pertence a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos e venhamos ser abençoados por Deus. Oséias capítulo 6, versículo 2 e 3. O genuíno arrependimento trar-lhe-ia renovada vida espiritual. Então, à medida que os fiéis chegassem a conhecer melhor o Senhor, ele viria como a chuva, trazendo-lhe mais vida e bênçãos espirituais. A água é frequentemente mencionada como símbolo ou tipo do Espírito Santo. A chuva temporã é a que cai na época de arar a terra e semear a terra. Simboliza a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. A chuva seródica é a que cai na época da colheita. Simboliza a obra do Espírito Santo no período da igreja, no período da colheita. Verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Na verdade, o que Deus buscava do seu povo
era misericórdia e o amor constante e leal, que correspondesse ao seu amor. Ele queria também ser reconhecido como Senhor pelos israelitas. O Senhor Deus continua a desejar a mesma coisa da sua igreja hoje. Provérbios capítulo 19, verso 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. A alma sem conhecimento da palavra, ela fica perdida e será facilmente enganada pelas pessoas de mau caráter. Será manipulada e saqueada. O conhecimento liberta, transforma, pois o adversário usa a mentira para enganar as pessoas e elas ficam como uma presa fácil e indefesa, porque não tem o conhecimento, a ciência. Romanos capítulo 10, verso 2, o apóstolo Paulo falando: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O povo de Israel tinha um zelo muito grande, mas esse zelo não vinha acompanhado de entendimento. Zelo, dedicação, grande cuidado, desvelo por alguém. A falta de entendimento fez com que eles buscassem a sua própria justiça e não a justiça que vem de Deus, e é o que Cristo proporciona e se recebe exercendo a fé nele e no que ele fez na cruz por nós. Os judeus ignoraram, buscaram a sua própria justiça porque não tinha entendimento. A ignorância do povo de Israel era totalmente voluntária. Tiago capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se-lhe-á dada. A sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas, de conformidade com a vontade de Deus, revelado na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Podemos receber sabedoria indo a Deus e pedindo-lhe com fé. Por isso, neste momento, eu quero exortá-lo a que você vá na direção do Senhor agora e peça a Deus sabedoria, pois com sabedoria você jamais será enganado pelo adversário, porque o conhecimento, a ciência, ele liberta, ele transforma. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Todo-Poderoso, eu te glorifico, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus além de ti, o qual devamos adorar. Que o teu nome seja adorado, glorificado por todos os povos, nações, línguas e tribos. Venha saber que tu é Deus, meu Pai, nos céus e na terra. Por isso eu te glorifico, meu Pai. Aí está mais uma exposição de uma palavra gloriosa, uma palavra, Pai. O conhecimento que liberta, que transforma, Pai. Desperta o teu povo para te pedir sabedoria, ciência, conhecimento, Pai. Para que não sejam iludidos, enganados pelo adversário.
que possa ter suas mentes totalmente transformadas, a renovação do entendimento, ó Pai, que venha colocar o capacete da salvação, se armar com a armadura, Pai, porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Desperta, meu Deus, a tua igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.